Então, pessoal, vamos ver agora, né, o significado de limites infinitos, certo? Então, nós temos a seguinte definição, né? Seja f uma função definida em algum intervalo aberto que contenha o número a, exceto possivelmente em a, ou seja, a minha função ela está definida no intervalo contendo esse número a, mas ela pode não estar definida nesse número a, certo? Então, nós temos o seguinte, que limite de f de x, quando x tende, né, para é igual a infinito, esse aqui é o símbolo do infinito, certo? Limite de f de x quando x tende para a igual a infinito significa que para todo número positivo m, né, vai existir um número positivo correspondente delta, tal que f de x é maior do que esse m, sempre que módulo de x menos a for menor do que delta e maior do que zero, tá? Qual é o significado intuitivo disso? Significa que eu posso fazer f de x tão grande quanto eu queira, né? Posso fazer f de x tão grande quanto eu queira, isso aqui é infinito, né? Eu posso fazer f de x tão grande quanto eu queira, ou seja, f de x maior do que um m, esse número positivo m, né? Eu posso fazer f de x maior, né, do que tão grande quanto eu queira, ou seja, f de x maior do que esse número m, onde esse m eu posso escolher ele tão grande quanto eu queira, certo? Sempre que o x for suficientemente próximo de a, ou seja, o módulo de x menos a for menor do que delta e maior que zero, essa distância entre x e a menor do que um delta, tá? E maior do que zero porque x é diferente de a, x tende para a, certo? Que eu falei antes, ok? De forma semelhante, né? Limite de f de x, quando x tende para a igual a menos infinito, significa que para todo número negativo n, vai existir um número positivo correspondente delta, de tal forma que f de x é menor do que esse n negativo, sempre que módulo de x menos a for menor do que delta e maior do que zero. Ou seja, intuitivamente significa dizer que eu posso fazer f de x, né, tão grande agora negativamente, né, isso aqui é menos infinito, né, então tão grande negativamente quanto eu queira, eu posso fazer f de x tão grande negativamente quanto eu queira, né, ou seja, f de x menor do que esse valor n negativo, né, e daí eu posso fazer esse n tão grande negativamente quanto eu queira, certo? Desde que o x seja suficientemente próximo de a, ou seja, o módulo de x menos a menor do que um delta e maior que zero. Essa distância entre x e a ser menor do que um delta e maior do que zero, ou seja, x é diferente de a, tá? Então esse é o significado intuitivo. Eu posso fazer f de x tão grande negativamente quanto eu queira, tá? Ou seja, f de x menor do que esse n negativo, e aí eu posso fazer esse n tão grande negativamente quanto eu queira, sempre que o x, né, for suficientemente próximo de a, ou seja, esse módulo for menor do que um delta, né? Essa distância entre x e a for menor do que um delta, ok? Então, essa é o significado, né, intuitivo, né, disso aí. Um exemplo é provar que o limite de 1 sobre x ao quadrado, tá? Provar que o limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende para zero, é igual a infinito. Provar isso aqui, né? Intuitivamente está correto, né? Quando você faz o x aqui tender para zero, né? Quanto menor o valor de x, 1 sobre esse x ao quadrado vai ser, né, maior, né? Quanto menor o valor de x aqui, 1 sobre x ao quadrado vai ser cada vez maior, né? Então, intuitivamente, isso aqui, né, a gente vê que faz sentido, né? Que está correto. Só que para provar isso aqui, a gente tem que usar a definição, né? A gente tem que usar a definição. Ou seja, a gente tem que provar, né? Para provar que limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende para zero é igual a infinito, a gente tem que provar que para todo, né, para todo m positivo maior do que zero, para todo m maior do que zero positivo, vai existir um correspondente delta maior do que zero. Então, para todo m maior do que zero, tá certo? Vai existir um delta maior do que zero, ou seja, um correspondente positivo delta maior que zero, tal que
f de x é maior do que m, ou seja, 1 sobre x ao quadrado, que é o f de x, é maior do que m, sempre que o módulo de x menos a for menor do que delta e maior que zero, ou seja, o módulo de x menos zero aqui, né, for menor do que delta e maior do que zero. Ou módulo de x menos zero é a mesma coisa de módulo de x. Módulo de x menor que delta e maior do que zero. Certo? É isso que eu tenho que provar. Certo? Em outras palavras, eu tenho que provar que para todo m maior que zero vai existir um delta maior que zero, tal que isso aqui, ó, sempre que isso aqui for menor do que delta e maior que zero, implica nisso aqui. Ou seja, isso implica nisso aqui. Ou seja, módulo de x menor que delta e maior que zero implica que 1 sobre x ao quadrado é maior do que m, certo? Ok? Então, dessa inequação aqui eu tenho o seguinte, que 1 sobre x ao quadrado é maior que m, então eu tenho que o inverso disso, ou seja, x ao quadrado vai ser menor do que o inverso disso aqui. Tá certo? Então, se eu inverto aqui, vai inverter o sinal o sinal de desigualdade aqui. Né? Então, invertendo aqui vai ficar x ao quadrado, vai ser menor agora do que 1 sobre m. Certo? Inverti o sinal aqui de desigualdade. Então, tem isso aqui. Ok? Ou x ao quadrado menor que 1 sobre m, eu posso dizer que x ao quadrado menos 1 sobre m menor do que zero, né? Passei 1 sobre m para cá. Então, menor do que zero. Tá certo? Se eu chamar isso aqui de f de x, minha função f de x aqui, ó, tá? G de x, né? Vou chamar de g de x. Ou seja, g de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre m. Para que valores de x esse g de x é menor do que zero? Que é o que eu quero saber aqui, né? Eu quero resolver essa inequação aqui, ou seja, g de x menor do que zero. Para que valores de x esse g de x, que é essa expressão aqui, é menor do que zero? G de x é isso aqui. Tá certo? Ok? Isso aqui vai ser o quê? Isso aqui é uma parábola com concavidade voltada para cima, né? Vocês viram lá no segundo grau que isso aqui é uma parábola com concavidade voltada para cima. E essa parábola, ela corta o eixo dos x em quais valores? Nesses valores aqui, para os quais x ao quadrado menos 1 sobre m igual a zero. O que implica que x ao quadrado igual a 1 sobre m, que vai implicar que x igual a mais ou menos raiz disso, ou seja, vai dar 1 sobre raiz de m. Certo? Ou seja, eu tenho aqui uma parábola. Então, vou desenhar aqui o eixo x. Certo? Esse aqui é o eixo x. Eu tenho uma parábola com concavidade voltada para cima, que corta o eixo x nesses valores aqui. 1 sobre raiz de m e menos 1 sobre raiz de m. Tá certo? Para x aqui, entre 1 sobre a raiz de m e menos 1 sobre a raiz de m, x aqui, ó, eu tenho, a minha função é negativa. Ou seja, o meu g de x é negativo. Para x maior do que 1 sobre a raiz de m, minha função g de x é positiva. Para x menor do que menos 1 sobre a raiz de m, minha função g de x é positiva. Tá? Ok? Eu quero o quê? Eu quero os valores de x que fazem g de x menor do que zero. Menor do que zero tem que ser o quê? Então, x tem que ser menor do que 1 sobre a raiz de m. Tem que estar entre 1 sobre a raiz de m e menos 1 sobre a raiz de m. Então, menor do que 1 sobre a raiz de m e maior do que 1 sobre a raiz de m negativo. Ou, isso é equivalente ao dizer módulo de x menor do que 1 sobre raiz de m. Módulo de x menor do que 1 sobre raiz de m significa x menor do que 1 sobre raiz de m e maior do que menos 1 sobre raiz de m, certo? Então, tem isso aqui, ó. Se você comparar essa inequação aqui e essa daqui, ó, né, eu tenho que provar que isso implica nisso. Se você comparar, então, isso com isso aqui, eu tenho módulo de x menor que delta, sugere que meu delta seja o quê? 1 sobre a raiz de m. Tá? Então, eu tenho módulo de x menor que 1 sobre a raiz de m. E aqui eu tenho módulo de x menor que delta. Isso tem que implicar nisso. Então, isso sugere que o meu delta seja 1 sobre a raiz de m. Tá certo?
sugere que meu delta seja esse valor. Tá? Então, eu tenho que provar o quê? Eu tenho que provar agora, vou ver se dá para escrever aqui. Então, eu tenho que provar agora o quê? Eu tenho que provar que para todo m maior que zero, existe um delta, né? O meu delta, né? Eu tenho que provar que com esse delta aqui, 1 sobre a raiz de m, então para todo m maior que zero, delta sendo 1 sobre a raiz de, existe um delta, ou seja, delta 1 sobre a raiz de m, tal que isso, né? Isso implica nisso, ou seja, sempre que módulo de x menor que delta e maior que zero, implica que 1 sobre x ao quadrado é maior do que m. É isso que eu tenho que provar. Então, daqui, ó, de módulo de x menor do que delta e maior do que zero, né? Se módulo de x é menor que delta e maior que zero, então eu posso dizer que módulo de x vezes o módulo de x, se módulo de x é menor que delta, então módulo de x vezes módulo de x vai ser menor do que delta ao quadrado. Certo? Isso implica o quê? Módulo de x vezes módulo de x é módulo de x ao quadrado. E o módulo de x ao quadrado é x ao quadrado. Então, aqui implica que x ao quadrado é menor do que delta ao quadrado. O que implica que 1 sobre x ao quadrado, invertendo aqui, ó, se x ao quadrado é menor do que delta ao quadrado, então 1 sobre x ao quadrado vai inverter aqui, vai ser maior do que 1 sobre delta ao quadrado. Maior do que 1 sobre delta ao quadrado. Certo? Então, x ao quadrado é menor do que delta ao quadrado. Então, 1 sobre x ao quadrado vai ser maior do que 1 sobre delta ao quadrado. Certo? Tá ok? O que implica, sendo delta igual a 1 sobre raiz de m, então implica que 1 sobre x ao quadrado é maior do que o quê? Tá? Delta ao quadrado, ó, delta ao quadrado é isso aqui ao quadrado, vai ser 1 sobre m. Tá certo? Então, delta ao quadrado é isso aqui ao quadrado, é 1 sobre m. Então, o inverso de delta ao quadrado vai ser esse inverso de delta ao quadrado aqui, ó, 1 sobre delta ao quadrado vai ser simplesmente m. Né? Porque delta ao quadrado é 1 sobre m e 1 sobre delta ao quadrado vai ser então m. Então, implica que 1 sobre x ao quadrado é maior do que m. Ou seja, eu mostrei então que de módulo de x menor que delta e maior que zero, né, disso aqui, implica que 1 sobre x ao quadrado é maior que m. Né? 1 sobre x ao quadrado é maior que m e, portanto, está demonstrado, né, que esse limite aqui, com x tendendo para zero, é igual a infinito. Ok? Certo? Um outro limite, né? Um outro tipo de limite são os limites no infinito, né? Limites no infinito, tá ok? Limites no infinito. Então, nós temos a seguinte definição, né? Seja f uma função definida em algum intervalo a, né? Algum intervalo a infinito, né? Intervalo aberto a infinito. Então, o limite de f de x quando x tende para mais infinito igual a L, tá certo? Significa que para todo epsilon maior do que zero, existe um n maior, né? Existe um n, né? Tal que módulo de f de x menos L é menor do que epsilon, sempre que o x for maior do que esse n aqui. Tá certo? De forma semelhante, né? Seja f uma função definida no intervalo menos infinito agora a, o limite de f de x agora quando x, aqui x eu fiz tender para mais infinito, então aqui eu tenho x tendendo agora para menos infinito, né? Limite de f de x quando x tende para menos infinito igual a L significa que para todo epsilon maior do que zero, existe um correspondente número n, tal que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon sempre que x for menor do que esse n aqui. Certo? Então, esse é o significado desse limite. Limite de f de x quando x tende para menos infinito igual a L. Né? Significa isso. No caso aqui, ó, intuitivamente falando, aqui significa o quê? Que você pode fazer f de x, né? Limite de f de x quando x tende para infinito igual a L, você pode fazer f de x tão próximo de L quanto você queira.
desde que x seja suficientemente grande, né? Então, você pode fazer f de x tão próximo de L quanto você queira, ou seja, modo de f de x menos L menor do que epsilon, tá certo? Em que você faz epsilon tão pequeno quanto você queira, né? Fazer f de x tão próximo de L quanto você queira é fazer o epsilon aqui tão pequeno quanto você queira, né? Certo? Desde que x seja suficientemente grande, ou seja, x ser maior do que um n, tá certo? Ser maior do que um n. Aqui, né? Eu posso fazer f de x tão próximo de L quanto eu queira, desde que x seja suficientemente grande, só que negativamente, né? Grande negativamente. X tende para menos infinito aqui, então é grande negativamente. Então, eu posso fazer f de x tão próximo de L quanto eu queira, desde que x seja suficientemente grande negativamente, tá certo? Ou seja, fazer f de x, né, tão próximo de L quanto eu queira, é fazer, né, modo de f de x menos L menor do que epsilon, onde esse epsilon eu faço tão pequeno quanto eu queira, né? Fazer f de x tão próximo de L quanto eu queira é fazer esse epsilon aqui, né, tão pequeno quanto eu queira, certo? Desde que x seja suficientemente grande negativamente, ou seja, desde que x seja menor do que um n, tá certo? Ok? Desde que x seja menor do que um n. Ok? Então, aqui, né? Aqui é um exemplo, né? Seria provar esse limite aqui, né? Provar o limite de 1 sobre x quando x tende para o infinito igual a zero, né? Como é que a gente provaria esse limite, né? Para provar isso, a gente tem que utilizar a definição, né? Tá certo? Então, a gente tem que provar que para todo epsilon maior do que zero, existe um n, tá certo? Tal que o módulo de f de x aqui, ó, estou trazendo essa definição aqui, ó, para todo epsilon maior que zero vai existir um n, tal que o módulo de f de x menos L, f de x menos L, o módulo, ou seja, f de x aqui é 1 sobre x, então o módulo de 1 sobre x menos L, que é zero, é menor do que epsilon, sempre que x aqui, ó, for maior do que n, né? Sempre que x for maior do que n. É isso que eu tenho que provar. Certo? Então, daqui, ó, dessa inequação aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho que, aqui eu posso escrever que 1 sobre x menos 0 é mod de 1 sobre x menos 0 é mod de 1 sobre x, menor do que epsilon. Tá certo? Ok? Como eu estou fazendo aqui, como o x aqui, ele tende, tá? O x aqui, ele tende para mais infinito, ou seja, eu estou fazendo x cada vez maior, né? X está tendendo, eu estou fazendo x tender para mais infinito aqui, eu estou fazendo x cada vez maior, tá certo? Então, eu posso considerar x, né, cada vez maior positivamente. Em outras palavras, né, eu posso considerar x maior do que zero. Considerando x maior do que zero, né, considerando x maior do que zero aqui, isso aqui significa o quê? Isso aqui é módulo de 1 sobre módulo de x. Como o x é maior que zero, isso aqui vai ficar 1 sobre, né, módulo de 1 é 1, módulo de x, sendo x maior que zero, é x. Menor do que epsilon. Tá certo? Tá certo? Ou, invertendo aqui, x vai ser maior do que 1 sobre epsilon. Tá? Então, se você comparar essa inequação aqui com essa, né, porque eu tenho que mostrar que isso aqui implica nisso. Né? Eu tenho que mostrar que sempre que x for maior que n, implica que módulo de 1 sobre x é menor do que epsilon. Se você comparar essa inequação com essa, né, isso sugere que o meu n seja igual a 1 sobre epsilon. Isso sugere que o meu n seja igual a 1 sobre epsilon. Ok? E aí eu tenho que mostrar o seguinte, que para todo epsilon maior que zero, existe um n, ou seja, o meu n é 1 sobre epsilon, né? Tal que isso tem que implicar nisso aqui. Ou seja, x
maior do que n, tá certo? Tem que implicar no final das contas isso aqui, ok? Certo? Então, então eu tenho aqui x maior do que n, tá? Implica em quê? No caso aqui, x maior, considerando n igual a 1 sobre epsilon, 1 sobre epsilon, certo? Ok? O que implica que 1 sobre x menor do que epsilon, tá? 1 sobre x menor que epsilon, que é justamente isso aqui, né? Isso aqui é 1 sobre x menor que epsilon, porque módulo de 1 sobre x menos 0 é módulo de 1 sobre x, né? Eu posso considerar x positivo, então vai ficar 1 sobre x menor do que epsilon. Então, isso aqui implicou nisso, que é 1 sobre x menor do que epsilon, e portanto está provado, certo? Ou seja, eu provei que para todo epsilon maior que zero, para todo epsilon maior do que zero, vai existir um n, está aqui o n é 1 sobre epsilon, tal que sempre que x for maior do que n, implica que, está aqui, o módulo de 1 sobre x é menor do que epsilon, ou 1 sobre x menor do que epsilon, certo? Então está provado. E finalmente, né? Eu tenho que o limite, né? Limite infinito no infinito, certo? Limite infinito no infinito. Qual é a definição, né, desse limite? Ou seja f uma função definida em algum intervalo 0 a infinito, intervalo aberto aqui 0 a infinito, então o limite de f de x quando x tende para infinito igual a infinito, né? Por isso se chama limite infinito no infinito, né? Limite infinito aqui no infinito, certo? Então, o limite de f de x quando x tende para infinito igual a infinito significa que para todo número positivo m, existe um número positivo n, tal que f de x é maior do que m, sempre que o x for maior do que n, certo? Então, essa é a definição precisa desse limite aqui. Ou seja, intuitivamente falando, né? Eu posso fazer f de x tão grande quanto eu queira, né? Ou seja, f de x maior do que m, e aí eu faço o m aqui tão grande quanto eu queira, né? Então fazer f de x tão grande quanto eu queira é fazer o m aqui tão grande quanto eu queira, né? Então f de x maior do que m, onde o m pode ser tão grande quanto eu queira, sempre que o x for maior do que o n, ou seja, desde que x seja suficientemente grande, ou seja, x maior do que n. Então, repetindo aqui, eu posso fazer f de x tão grande quanto eu queira, ou seja, eu posso fazer esse m aqui tão grande quanto eu queira, né? F de x maior do que o m, eu posso fazer esse m tão grande quanto eu queira, sempre que o x, né, for suficientemente grande, ou seja, x maior do que o n, certo? Veja, esse limite aqui eu também posso ter limite de f de x quando x tende para o infinito igual a menos infinito, certo? Ou limite de f de x quando x tende para menos infinito igual a menos infinito, tá? Ou seja, eu posso trocar, né, infinito por menos infinito e eu posso ter outras definições, né, semelhantes a essa, né? Ou seja, definições análogas podem ser dadas quando o símbolo infinito, né, mais infinito, é substituído por menos infinito, como eu falei aqui, né? Eu posso agora substituir agora, em vez de infinito, mais infinito por menos infinito. Então vai ficar limite de f de x quando x tende para menos infinito igual a infinito. Ou agora trocar isso aqui por menos infinito. Então limite de f de x quando x tende para infinito igual a menos infinito. E limite de f de x quando x tende para menos infinito igual a menos infinito. E eu posso dar definições análogas a essa daqui, tá certo? E aí fica como exercício para vocês fazerem, né, essas definições, né? Trocando agora,
né, o símbolo de infinito por menos infinito aqui. Isso aqui por menos infinito, depois isso aqui por menos infinito, trocar, né, por menos infinito, eu posso ter definições análogas a essa definição aqui, certo?